povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus. As palmas para o Senhor Jesus pode ser melhor, Ele merece, aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Irmãos, já quero meditar na palavra do Senhor devido às horas? Pegue a sua Bíblia, livro de Lucas. Lucas capítulo 24, apenas o versículo 49. Aleluia. Glórias a Deus, louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Lucas capítulo 24, versículo 49. Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lucas 24, 49. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias ao Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Vamos ler todos juntos? E eis envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pode se assentar, desocupar as suas mãos e vai batendo palma e vai dando glória ao nome do Senhor. Vai batendo palma e vai glorificando o nome santo do Senhor. Irmãos, quero ser breve nessa noite. As horas não esperam, mas eu quero ser bem objetiva. A palavra do Senhor está falando conosco, aleluia. Estamos no culto da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Divina. É uma pessoa que tem sentimentos. É uma pessoa, aleluia, que está com aquele que faz a sua vontade. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele vem ensinando, instruindo os seus discípulos e dizendo acerca da sua crucificação e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E chegou o dia em que o mestre ele foi vendido, o mestre foi preso, foi condenado à morte de cruz. E como todos nós sabemos, ele passou por todo aquele processo, por todo aquele sofrimento, até descer à sepultura. Todos nós sabemos. Mas havia uma promessa. Ele havia deixado uma promessa para seus discípulos, dizendo que no terceiro dia ele ressuscitaria. A Bíblia vai nos dizer que no domingo pela manhã as mulheres saem e vão ao sepulcro para levar especiarias para o corpo do mestre. E quando elas chegam no túmulo, o túmulo estava vazio. Elas encontram apenas os lençóis que estavam ali e dois anjos que falaram: por que vocês vêm buscar aquele que está vivo? Ele não está morto, ele não está mais aqui, ele está vivo. E o que me chama a atenção neste versículo aqui, a Bíblia vai nos dizer que naquele exato momento elas saíram glorificando para contar aos discípulos que Jesus estava vivo. Eu não sei se você consegue entender o que eu quero dizer, mas elas não tinham visto Jesus ressurreto ainda, mas elas creram que ele estava vivo, elas creram na promessa que ele havia ressuscitado. E a Bíblia vai dizer que elas voltam correndo e vão contar para os discípulos que ficaram em casa. Elas correm para contar para os 11 e os que estavam na casa de Zaqueu.
terra. Eles ainda não estavam entendendo que o reino de Jesus não era aqui neste mundo. Eles ainda não estavam conseguindo compreender por quê? Porque eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Só conseguem compreender as coisas de cima aqueles que recebem o Espírito de Deus. E o interessante é que a Bíblia diz que os dois estavam caminhando pelo caminho de Emaús. E Jesus, o próprio Jesus, ele se aproxima daqueles homens e vai conversando com eles pelo caminho. E começa a perguntar para eles por que eles estavam tristes, por que eles estavam abatidos, por que eles estavam questionando tantas coisas. Mas a Bíblia vai nos dizer que os olhos daqueles discípulos estavam fechados. Eles iam pelo caminho conversando com Jesus, mas em momento nenhum eles conseguiram reconhecer a pessoa de Cristo que estava ao lado deles. A Bíblia nos diz que eles vão caminhando, irmãos, e vão conversando com o Senhor. Eles vão conversando com Jesus, mas os seus olhos estavam fechados. Quantos que estão caminhando no dia de hoje e estão com seus olhos fechados? Estão caminhando, mas estão com seus olhos fechados. Estão fazendo campanha, mas estão com seus olhos fechados. Quantos que nos dias de hoje estão fazendo campanha, estão fazendo propósito, estão falando com Jesus, mas ainda estão com seus olhos fechados, ainda não conseguem reconhecer aquele que está ao seu lado, porque no primeiro vento, na primeira prova, na primeira dificuldade, ele já começa a reclamar, ela já começa a murmurar, ela já acha que não vai suportar, ele já começa a questionar o porquê que tudo aquilo estava acontecendo, assim como os discípulos estavam no caminho de Emaús, perguntando uns para os outros sobre o que tinha acontecido e o porquê que aquilo tinha acontecido. Ei, só que tem uma coisa, vai chegar um momento em que Jesus vai abrir os olhos daquele discípulo, e eu tenho certeza também que Jesus está abrindo olhos de pessoas aqui nessa noite. Eu tenho a certeza que visão de pessoas já estão sendo abertas aqui nessa noite. A Bíblia vai nos dizer que eles vão caminhando, não reconhecem, vão conversando e vão contando para Jesus o que tinha acontecido. Até o momento que eles chegam em um determinado lugar, na casa onde eles iriam ficar. E a Bíblia nos diz que Jesus faz de conta que iria passar direto. E eles convidam ele para ficar. Fala, não, Senhor, fica conosco. Entra na casa, fica conosco essa noite. Amanhã você vai para onde você tem que ir. E aquele homem que até então para eles era um homem viajante e estrangeiro, mas era o Senhor Jesus, aceita o convite e entra na casa com eles. Só que quando Jesus entra na casa com eles, quando Jesus é convidado para entrar na casa, Jesus ele se apresenta como aquele que estava com eles a todo momento e eles não estavam reconhecendo. Você já convidou Jesus para entrar na sua casa? Você já convidou Jesus para entrar na sua casa? Ei, eu não estou falando de parede, de porta e de janela. Eu estou falando da casa que é o teu coração. Você já convidou Jesus para entrar dentro da sua casa? Você já convidou Jesus para entrar dentro da sua casa? Você já colocou para fora aquela mágoa? Você já jogou para fora aquela decepção?
lavado, o ambiente é limpo, o ambiente é purificado. Jesus não entra em lugar de qualquer maneira. Se você abrir o coração para Jesus entrar na tua vida, se você convidou, você não é mais aquele crente mundano. Ei, você não é mais aquele crente fofoqueiro. Ei, você não é mais aquela pessoa murmuradora, reclamadora, que fala de tudo e reclama de tudo, porque agora você abriu a casa, e quando nós abrimos a casa e Jesus entra, nós nos tornamos pessoas diferentes, nós nos tornamos pessoas cheias da graça e da unção do Espírito de Deus. Eles reconhecem que era Jesus no partir do pão. E sabe o que acontece? A Bíblia vai nos dizer que a distância da cidade de Jerusalém até Emaús era de 60 estádios. E na mesma hora que eles reconhecem que é Jesus, eles voltam para Jerusalém. Porque eles haviam saído de Jerusalém para Emaús. Eles reconhecem que é Jesus e voltam correndo para Jerusalém, onde estavam os outros discípulos reunidos. Os outros continuaram reunidos, nenhum se apartou. Estavam todos ali juntinhos, ainda que chorando, ainda que sofrendo, ainda que sentindo pela partida do Mestre, mas estavam ali todos juntinhos. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles voltam para Jerusalém e estão todos reunidos naquele mesmo lugar, Jesus aparece para todos eles novamente. Jesus aparece para todos eles novamente. E agora Jesus vai dizer para eles: ei, eis que, aleluia, sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus esperou que todos estivessem juntos, reunidos no mesmo lugar, para aparecer para todos eles e dizer: ficai aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não sabiam qual seria o dia, se demoraria um mês, uma semana, um ano, eles não sabiam, mas eles sabiam que tinham que esperar. Sabe por quê? Agora Jesus havia partido, Jesus agora havia ascendido aos céus, havia subido, mas ele disse: eu vou deixar o Consolador, porque até então nós
Ezequiel 36:27. Pela boca do profeta Joel, o Pai também já havia feito essa promessa de forma bem mais abrangente, dizendo: e há de ser que depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. A promessa da efusão foi essa, o derramamento do Espírito Santo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. E a promessa do Pai é para todos nós que ficarmos em Jerusalém. E aonde é Jerusalém? Jerusalém é a igreja, é aqui, nós somos aqui de São Geraldo, nós estamos aqui em Jerusalém buscando revestimento, esperando a efusão do Espírito, esperando a promessa do Pai se cumprir. Aleluia, porque só podemos sair por aí pregando o Evangelho, louvando, adorando, evangelizando, testemunhando, se nós ficarmos aqui em Jerusalém buscando revestimento de poder. Os discípulos foram para Emaús, mas quando reconheceram que era Jesus, tiveram que voltar correndo para Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que está esperando a promessa do Pai, aquele que quer receber o derramamento do Espírito Santo, ele não consegue ficar longe de Jerusalém, ele não consegue ficar longe da presença de Deus, ele não consegue ficar longe da igreja. Tem gente querendo ser cheio do Espírito Santo dentro de casa, tem gente querendo ser cheio do Espírito Santo nas redes sociais, tem gente querendo ser cheio do Espírito Santo assentado apenas assistindo uma transmissão. Aleluia, tem gente querendo ser cheio do Espírito Santo debruçado no muro de casa falando da vida de um e de outro. Ei, tem
para Jesus. Para reconhecer Jesus tem que ter intimidade. E para ter intimidade tem que ter o Espírito Santo. Só tem intimidade com o Pai, só tem intimidade com o Filho aquele que tem o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo nós precisamos buscar. E para ter o Espírito Santo nós precisamos consagrar. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Todos nós precisamos, aleluia, colocar a nossa vida, aleluia, diante da vontade do Senhor, no centro da vontade de Deus, para que possamos ser revestidos do poder de Deus. Deus amado. Aleluia. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestido é o mesmo que vestir. Aleluia, o símbolo do Espírito Santo. Aleluia, como veste. Nós vamos ler que em Juízes 6:34, a Bíblia, ela diz que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Aleluia, Gideão foi revestido do Espírito do Senhor para vencer os midianitas. Nós vamos ver que em Atos Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E em Romanos 13:14 Paulo escreveu dizendo: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em Efésios 6:10-11 a palavra de Deus nos aconselha dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, pois vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Aleluia. Nós precisamos estar revestidos para vencer o inimigo. Só vence as ciladas de Satanás aquele que tem o revestimento do Espírito Santo. Só consegue se libertar, sair, correr da vaidade aquele que tem o revestimento do Espírito Santo. Só consegue correr dos laços, das ciladas do diabo aquele que tem o revestimento do Espírito Santo na sua vida. Antes nós vamos ver que há anos atrás, quando nós começamos, nós vamos ver que havia campanhas constantes. Era um dia determinado toda semana para a descida do Espírito Santo. Naquele dia não havia busca de outra coisa, não havia busca de nada a não ser da presença do Espírito Santo. Hoje em dia estão se levantando pregadores, estão se levantando obreiros, estão se levantando homens e mulheres que ainda não receberam a presença do Espírito Santo, e é por isso que o Evangelho está sendo escandalizado. E nós que conhecemos a palavra de Deus precisamos nos revestir dia após dia.
Santo. É o que